Os pontos só podem cair na CNH do motorista quando o processo for concluído na última instância administrativa. Eu vou explicar isso. Quando o motorista ele recorre da multa de trânsito, a pontuação ela fica sob efeito suspensivo. Olha que interessante isso. A infração de trânsito ela acarreta duas situações. Quais são? Primeiro, a cobrança da multa de trânsito no veículo multado e segundo, a pontuação na CNH do motorista. Se for uma infração gravíssima, 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, infração leve 3 pontos. Então, dependendo da natureza da infração, se for gravíssima, a penalidade, depender do caso, pode ser maior, até mesmo gerar a suspensão do direito de dirigir. Mas como eu disse, como a infração de trânsito ela gera essas duas situações, cobrança de multa e pontuação na habilitação, o Código de Trânsito ele também prevê um prazo para que isso ocorra, porque não é automático. O motorista, a partir do momento que ele é multado, a pontuação e a cobrança de multa, elas não ocorrem de forma automática. A cobrança de multa e a pontuação, ela só pode ser inserida no documento do veículo e no prontuário de habilitação do motorista após o encerramento do processo administrativo. E eu vou explicar como é que funciona isso. O processo administrativo, ele se encerra em 3 situações. E isso está previsto no artigo 290, incisos 1, 2 e 3 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Olha o que diz o texto de lei, é bem interessante. Implicam encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, ou seja, o processo se encerra, inciso 1. No julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289, ou seja, quando se encerra o processo administrativo na JARE ou no CETRAN, na segunda instância, JARE é a primeira instância recursal, CETRAN é a segunda instância. Por vezes, a segunda instância pode ser o CONTRADIF, se for no Distrito Federal, ou um colegiado da JARE. Depende do órgão de trânsito que aplicou a multa. Então, os artigos 288 e 289, eles falam do encerramento do processo ou na JARE ou na segunda instância. O processo se encerra na JARE, e isso está explicado no inciso 2, quando o motorista não interpõe recurso. Então, ele é notificado para apresentar defesa prévia, protocola. Do indeferimento, aí vem a notificação com prazo para pagamento da multa, que é o mesmo para protocolo de recurso na JARE. Se o motorista não protocolar o recurso dentro do prazo, se encerra a instância administrativa na JARE. Porém, se ele recorre na JARE, ele ainda terá o prazo para interpor recurso na segunda instância. Se ele perder o prazo de interposição do recurso na segunda instância, encerra-se o processo administrativo. Se ele apresenta o recurso na segunda instância dentro do prazo, o processo segue o seu curso para análise do órgão recursal. E somente após a análise, na última instância, quando o motorista recorre dentro do prazo em todas as fases do processo administrativo, somente após a análise do órgão julgador, aí sim é que a pontuação ela poderá cair no sistema ou na habilitação do motorista. E isso está previsto no parágrafo único do artigo 290. Vou fazer a leitura. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste código serão cadastradas no RENACH. RENACH é a sigla para Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Então, somente após o esgotamento dos recursos na via administrativa, aí sim a pontuação ela poderá cair na habilitação do motorista. E vou dizer para vocês, trata-se de um processo que costuma ser demorado. Por lei, esse processo pode levar quase 5 anos. Por quê? Porque a defesa prévia, o prazo de análise é de até 360 dias. O prazo de análise de recurso na primeira instância é de 24 meses. E o prazo de análise do recurso na segunda instância também é de 24 meses. Então, somando aí esses prazos, o motorista ele pode ser beneficiado com efeito suspensivo por quase 5 anos, se esse processo for levado até a última instância. Nesse caso, se os prazos
de análise forem levados aí até a data limite. Então, nesse sentido, vale a pena o motorista recorrer, porque, como eu disse, se a pontuação ela só vai cair na habilitação após o esgotamento dos recursos, e levando em conta os prazos previstos em lei, o processo pode durar até 5 anos, esse motorista ele não vai ter nenhum impedimento no seu prontuário decorrente da infração de trânsito a qual ele está recorrendo. Então, porventura, se ele estiver de posse da provisória, ele vai conseguir pegar a CNH definitiva. Se ele estiver respondendo uma multa autossuspensiva, não poderá ser inserido ou inserida a penalidade de suspensão enquanto o processo não for concluído na última instância. Então, já no primeiro momento, o motorista se beneficia do efeito suspensivo, de modo que não pode cair nenhum bloqueio na sua habilitação decorrente da infração de trânsito a qual ele está recorrendo, enquanto esse processo não for analisado até a última instância, nos termos do parágrafo único do artigo 290 do Código de Trânsito. Outro sim, como eu disse, a infração ela também prevê outra penalidade, que é a cobrança de multa no veículo multado. E vale a mesma regra. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 284 do CTB. Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. É a mesma regra. Motorista defesa prévia, recorre na JARE, recorre na segunda instância no CETRAN, enquanto esse processo não for analisado na última instância administrativa, o veículo, se porventura tiver que fazer o licenciamento, se a multa ela está em julgamento, o dono do veículo ele pode sim proceder com o licenciamento do veículo sem a necessidade de fazer o pagamento da multa. O veículo foi negociado, da mesma forma consegue fazer a transferência do veículo, mesmo sem o recolhimento ou o pagamento da multa. E obviamente, se esse processo for anulado em uma dessas instâncias administrativas, se porventura o motorista é uma opção dele, ou o dono do veículo quiser fazer o pagamento, o valor recolhido será devolvido, devidamente atualizado. De outro lado, ele tem o direito de recorrer sem fazer o pagamento da multa e, como está escrito aqui no parágrafo 3º, não incidirá nenhuma cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição nesse veículo, inclusive para fins de registro, licenciamento ou transferência. Então, resumindo, o motorista consegue, ou o dono do veículo, licenciar o veículo enquanto o processo de multa não for concluído. Então ele recorreu, ainda está o processo em análise no órgão julgador. Se ele não fez o pagamento da multa, não tem problema, ele consegue fazer o licenciamento. De outro lado, o motorista que recorreu e o processo está em análise em qualquer instância administrativa, a pontuação não poderá cair na sua habilitação. De modo que, não caindo os pontos na habilitação desse motorista, nenhuma restrição decorrente daquela infração de trânsito poderá ser aplicada. Inclusive, aí pensando em suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou cassação da permissão para dirigir, da carteira provisória. É isso.